Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está falando sobre mão de obra, sobre foco no trabalho, sobre o interesse da empresa que visa o resultado, mas o interesse do trabalhador que está desmotivado. Como é que fica? É possível aliar o foco da empresa, o objetivo, a meta da empresa com a meta do indivíduo? E agora há pouco no intervalo se trocou numa expressão que, se a gente falar em 40, 50 anos, não existia, né? Que é qualidade de vida. Se a gente pegar a história da humanidade, é de 100 anos para cá que se fala em qualidade. Não, nem 100 anos. Não, mas se a gente pegar, é 100 anos para cá que se fala de uma espécie de conforto. De 200 anos para cá de conforto no ambiente do lar. Antes disso, era ter o que comer. Vou pegar 400, 500 anos então, tá? 400 anos. Agora, essa história de qualidade de vida é muito recente, né? É muito recente, né? A expressão, sim. Sabe que hoje eu estava pensando que o mal da humanidade não é o estresse. E, para mim, é a ingratidão. Porque é o seguinte, você busca qualidade de vida, como assim? E se nós que temos condição de assistir esse programa, né, estamos em casa insatisfeitos com qualquer que seja a nossa realidade, é porque o nosso foco está onde as coisas não estão funcionando. E a insatisfação aumentando, o teu foco vai estar sempre, eu preciso de mais qualidade de vida. Falando, mais? As coisas estão indo muito bem. Você tem saúde, tu tens a tua família, agradece um pouco mais. Uhum. Porque chega no fim do ano e nós estamos em dezembro, perto do mundo acabar. E perto do mundo acabar, a gente tem que olhar um pouquinho para o lado, diminuir a nossa velocidade. Tá, mas eu, Vanessa, mas é o seguinte, eu me lembro de um amigo, grande amigo, que diz assim, ó, porque a gente não agradece e tal, e de repente o cidadão só vai se dar conta quando perde alguma coisa, né? E ele diz assim, ó, o ser humano só muda na UTI. O ser humano só muda na UTI. E como tem gente assim? Não deixa de ser verdade, porque a gente morre em vida muitas vezes. Toda crise que a gente passa em casa nada mais é do que uma oportunidade de libertação de uma dor profunda. Então, quantas e quantas Vanessas e quantos Renatos e quantos de nós, quantos Leandros morreram em vida? Sim, sim. Quantas vezes nós fomos para a nossa UTI pessoal, mas superamos isso? Agora, uma maneira de encontrar a satisfação nesse sentido é agradecer um pouco mais. Porque mesmo que a gente queira mais e melhor da vida, o que a gente já tem hoje tem que ser recebido com muito carinho. Tá, mas então como é que se alia, então, de repente, eu quero entender um pouco mais essa história, ampliando o debate aqui para vocês também. E se eu fico agradecendo, não, já tá bom, eu passo a não querer mais ou me motivo em função disso para buscar mais, sem afetar aquilo que se conceitua como qualidade de vida e por aí vai. Como é que se fazem? Sim, pegando até a ideia da Vanessa, eu acho que ela está completamente correta. Hoje a gente percebe nas organizações que é exatamente o foco que você dá no problema. No tamanho, na proporção, será que ele é realmente aquilo tudo que a gente está enxergando? Então, assim, quando você tem realmente noção verdadeira do tamanho do problema e não foca no problema, mas sim na solução, que é esse o grande diferencial e que é uma dificuldade hoje nas corporações, você conseguir colocar isso na cabeça dos colaboradores, que não se deve focar no problema, porque ele já existe. Você focar nele, você vai aumentar, potencializar ele. Você deve buscar a solução. E quando você tem essa satisfação que a Vanessa citou de maneira brilhante, que eu acho realmente, de você agradecer, você começa a enxergar e se sentir mais motivado. Você vai ter uma atitude mais positiva com as coisas. Uhum. Porque se eu consigo enxergar algo de bom, mesmo quando existe um problema, se eu tenho uma motivação por trás disso tudo, eu vou conseguir superar e as coisas vão começar a acontecer. Porque existe essa questão de um ciclo, da energia, de tudo que você transmite no trabalho, ele vai gerar uma ação, uma reação que vai voltar para você de forma positiva, se você tiver essa atitude ou não. Uhum. Mas um ciclo bem agradável, Leandro, que eu percebo assim, ó, é a reunião de boas práticas. No momento que tu consegue identificar aonde tu pode ser melhor. Então, deixa o problema de lado, traz a solução, você que tem a competência e demonstra, capacita, sabe, orienta. Uhum. Esse é o problema está lá, né? Então, não dá a condição do colaborador fazer parte da solução. E ainda vai para cima no sentido de dizer, poxa, a gente não consegue achar uma solução. Por quê? Porque às vezes está dentro da cabeça, né, das próprias pessoas que estão juntas, e isso é o agradecimento. O agradecimento está nas pequenas coisas. Deixar a pessoa fazer parte daquele momento da decisão, da solução e do crescimento empresarial também. Isso é muito legal. Hoje a gente vê uma rotatividade muito grande, principalmente naquelas funções, naquelas atividades bem de operação
operação, né? Olha, Isso tem a ver com o crescimento recente econômico? Sim. Total, né? tudo a ver. Total. Se a gente for estudar o ciclo de vida das organizações, que foi o Adizes que registrou e pesquisou 2.000 empresas norte-americanas, ou seja, mais ou menos que o nosso norte é esse, copiar modelos internacionais que funcionam lá e trazer para cá, os primeiros 5 anos de uma empresa tem turnover altíssimo. Porque é criação de processo, o emocional do empreendedor que está se adequando e modulando para conseguir lidar com a realidade de ter um negócio. A gente vai fazer uma visita a toda a estrutura. Hoje, nosso censo empresarial, as empresas são recentes, são novas, então é muito natural que aconteça isso. Porque não é todo mundo que vai casar contigo de primeira quando vai trabalhar. Existe todo um teste associado a isso. Mas sabe de uma coisa? Eu fui numa entrevista um dia com o Pavan, junto com a gente na entrevista, era o Paulo Alceu em outra TV. Sim. E na conversa eu dizia para ele que eu tenho um projeto da educação e que eu entendo que quem está em casa ouvindo a gente, que tem uma empresa, precisa urgentemente entender que está nas mãos do segundo setor o novo levante, os treinamentos, as consultorias, as universidades, os centros de pós-graduação. Essas empresas precisam urgente investir na operação, porque e investir alto, pegar um valor maior do que é o padrão, para garantir que haja capacitação, porque senão o segundo setor morre. E a previsão para 2025 é o Brasil entre as 5 maiores potências do mundo econômicas. E só existe uma estrutura, a educação. Então, e pelo segundo setor, na minha concepção e pela minha visão empreendedora, eu acredito sinceramente que se a gente não se movimenta para investir em educar, não vai ter gente para trabalhar com a gente daqui a pouco. Vanessa, sabe que eu concordo contigo, e toda vez que a gente discute esse tema, a capacitação ela é cara, né? E fica não mensurável na cabeça do empresário o quanto isso traz de reflexo. Eu me recordo quando eu entrei na BRH em 99, que a gente já discutia muito isso, né? Que a recém estava começando todo esse movimento das universidades e que estavam se abrindo novos cursos. Inclusive foi a época do tecnólogo de gestão de pessoas em Santa Catarina, que a gente entrava no processo de discussão. Não, isso aí para mim é custo. E está aí o reflexo. Sim. Sabe? Não se preparou o marceneiro, não se preparou o padeiro, não existiam cursos de capacitação. Hoje as redes de supermercado internalizaram, inclusive com a educação à distância. Sim. Né? Então, é tão difícil de se conseguir que tu tem que pegar a competência mínima e transformar. Eu já citei aqui no Conversas Cruzadas, e uma vez disse aqui o ex-presidente da Fiesc, Alcântara Correia, né? Ele disse o seguinte: vai chegar um ponto que a gente vai ter que importar chineses. Já estamos... Sabe o que nós estamos fazendo? Caminhão da Bahia, caminhão de São Paulo, caminhão do interior do Rio Grande do Sul. Redes de supermercado estão locando casas para poder trazer o pessoal da Bahia, para poder colocar dentro dos alojamentos para poder trabalhar, porque não tem. Mas caminhão não em ônibus, né? Eu estou falando caminhão, brincadeira, então né? tá. Estou generalizando a coisa. Um caminhão de mão de obra, realmente. É claro, ônibus, né? Bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com as opiniões de vocês. Até já.